Olá, seja muito bem-vindo à Teós, sua escola de teologia. Sexta aula sobre Ordo Salutis. Já sabemos que a Ordo Salutis tem como finalidade apresentar a ordem lógica da salvação, bem como descrever as relações dos movimentos vários do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção na vida daquele a quem Deus quer salvar. Em aulas passadas, já estudamos sobre o processo da salvação sob a perspectiva arminiana e calvinista. Vimos sobre eleição, chamado eficaz, novo nascimento ou regeneração e conversão. Na aula de hoje, estudaremos sobre justificação pela fé. Aproveito a oportunidade para indicar a leitura de um livro, O Futuro da Justificação, John Piper, lhe fará muito bem. Iniciamos a aula afirmando que a doutrina da justificação tem causado grande controvérsia na história do cristianismo. Provocou a reforma protestante quando os reformadores tomaram sua posição em favor da sola fide, ou da justificação somente pela fé. Por isso que a importância da reforma protestante não está exatamente na criação de novas denominações cristãs. A importância da reforma está fundamentada no resgate da doutrina da justificação somente pela fé. Martinho Lutero afirmava que essa doutrina é o artigo diante do qual dependem a prosperidade ou a ruína da igreja. Calvino tinha um fundamento firme sobre essa doutrina porque ele compreendia, com base na Santa Bíblia, que nada menos que o próprio Evangelho está em questão quando essa doutrina é debatida. Fundamentado na Bíblia Sagrada, os reformadores entendiam que a justificação é um pronunciamento legal feito por Deus. Em outras palavras, a justificação só pode ocorrer quando Deus, que é Ele mesmo justo, se torna o justificador por decretar que alguém é justo diante dele. A doutrina da justificação diz respeito à situação mais grave do ser humano caído, qual seja sua exposição à justa e santa justiça de Deus. Embora essa doutrina tenha sido tão importante na história da igreja cristã, infelizmente, muitos ainda não a entendem com clareza. Realmente sabemos o que diz a doutrina da justificação pela fé? Realmente sabemos o que Cristo tem a ver com tudo isso? Debaixo da graça do Senhor, isso é o que veremos na aula de hoje através de 5 pontos. Primeiro, a justificação no catolicismo da Idade Média. Greg Allison afirma que, no período medieval, a Igreja Católica ensinava que a justificação era um processo que acontecia durante o tempo de vida do católico. Começava com o batismo e continuava pela prática dos sacramentos com a mediação da Igreja. Para a Igreja Católica, a justificação era um processo vitalício, dirigido por Roma, e esse processo dependia das obras praticadas pelo pecador. Segundo Hodge, o catolicismo romano na Idade Média misturou justificação e santificação como um processo único. Roma afirmava que justificação não é um ato declaratório e judicial de Deus. Ao invés disso, Deus torna o pecador justo através de um processo que durava a vida toda. Desta forma, o católico dependia da fé no ensino da Igreja a fim de receber a graça de Deus por meio dos sacramentos. De acordo com Augustus Nicodemos, a Igreja Católica não negava que Deus justifica o pecador, não negava que Deus lhe concede vida eterna. O grave problema é a maneira como essa justificação acontecia. Nicodemos diz que a justificação, segundo o catolicismo medieval, ocorria da seguinte forma. Primeiro, no batismo com água benta, o pecador recebia a graça infusa de Deus, que haveria de acompanhá-lo por toda a vida,
para ajudá-lo a praticar o que era necessário a fim de obter a justificação plena ao final. Segundo, com base nessa graça infusa, o pecador participava com fé nos sacramentos da igreja. Terceiro, através da crisma, ele era confirmado na graça do batismo e preparado para prosseguir adiante. Quarto, ele participava da missa crendo que ali Cristo era oferecido pelos pecados, mediante a transformação da hóstia e do cálice no verdadeiro corpo de Cristo, pelo qual ele recebia perdão de pecados. Quinto, ele se confessava regularmente a um sacerdote, praticava as penitências recomendadas e assim era perdoado. Sexto, quando doente e próximo da morte, recebia a extrema unção ministrada por um sacerdote usando o óleo consagrado, pelo qual ele recebia perdão de pecados antes de morrer. Nicodemos diz ainda que, mesmo após a morte, o católico continuava a depender da igreja, pois poderia receber remissão ou diminuição dos seus sofrimentos no purgatório, mediante missas de sétimo dia oferecidas em seu favor, ou pela indulgência, um perdão concedido pelo Papa para os que estivessem no purgatório, para que pudessem sair dali mais rapidamente. Esse era o sistema de justificação do pecador do catolicismo medieval. O interessante e ao mesmo tempo trágico é que esse mesmo sistema, usado no período medieval, permanece ainda hoje. A Igreja Católica não aceitou o ensinamento bíblico pregado pelos reformadores de que a justificação é somente pela fé. Ao invés disso, Roma endureceu sua posição ainda mais. No Concílio de Trento, chamado de Concílio da Contra-Reforma, ocorrido em Roma no período de 1545 a 1563, a Igreja Católica reagiu fortemente contra a reforma protestante a ponto de declarar anátema, maldito, todo aquele que sustentasse a justificação pela fé apenas. No Concílio de Trento, a Igreja Católica reafirmou que a salvação é um processo em que o pecador coopera com a graça infundida no batismo. Roma não aceitava a justificação como um ato fundamentado apenas na graça por meio da fé somente. Em suma, o conceito de justificação no catolicismo é o de que Deus torna o pecador justo através de um processo que durava a vida toda. Ponto 2. Natureza e características da justificação. Quando o apóstolo Paulo considera o processo pelo qual Deus aplica a salvação a nós, ele, de maneira explícita, categórica, menciona a justificação. Na escritura de Romanos 8,30, ele diz: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba que nessa escritura, Paulo deixa bastante claro que o Senhor predestina, elege e chama. O chamado inclui a regeneração, que, por sua vez, produz a conversão através do arrependimento do pecado e da fé em Jesus Cristo. O próximo passo na aplicação da redenção é a justificação. Paulo ensina claramente que essa justificação vem depois do chamado, que inclui a regeneração, que, por sua vez, gera conversão. Todavia, o que exatamente é justificação? Esse termo justificação é um tema muito abordado em nossos sermões, em nossos estudos bíblicos. Todavia, como já disse, nem todo crente tem uma ideia clara do que realmente é a justificação. Gruden diz que uma visão correta da justificação é absolutamente crucial para a fé cristã como um todo.
Ele diz que para que nos seja possível salvaguardar a verdade do Evangelho para gerações futuras, nós temos de entender a verdade sobre a justificação. Sproul assegura que uma visão verdadeira sobre a justificação é a linha divisória entre o evangelho bíblico da salvação somente pela fé e todos os falsos evangelhos baseados nas boas obras e no esforço próprio. Então, dada a seriedade do assunto, convém entender o conceito bíblico de regeneração. Veremos isso a partir de 3 pontos. Primeiro, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e, ao final, o conceito de alguns teólogos. Antigo Testamento. No Antigo Testamento, precisamente em Deuteronômio 25:1, Provérbios 17:15, aparece a palavra hebraica tzadak, que significa declarar justo. Então, esse termo no Antigo Testamento é utilizado para comunicar o sentido de justificar. No Novo Testamento, em Romanos 8:33, aparece o verbo grego dikaiou, e esse verbo é utilizado para expressar a justificação. Significa vindicar, inocentar, declarar e tratar como justo. Esse verbo é utilizado 39 vezes no Novo Testamento, 29 apenas por Paulo. Paulo é também quem emprega o substantivo grego dikaioses, traduzido como justificação em Romanos 4:25 e Romanos 5:18. Então, o significado de justificação na Bíblia é o oposto exato de condenação. Desta forma, o ato de justificar é um estado de justiça por meio de uma sentença judicial. No entanto, com relação à soteriologia, o ato de justificar implica na imputação da justiça de uma pessoa a outra. Isso significa declarar alguém que é injusto, justo, pelos méritos de uma outra pessoa, neste caso, Jesus Cristo, nosso Senhor. Falando de justificação, Lutero afirmava que ela é um ato de Deus, mediante a fé somente, sem as obras do pecador e sem a mediação da igreja. Definindo justificação, Calvino declarava que o homem está justificado aos olhos de Deus quando, no julgamento de Deus, ele é considerado justo e é aceito por causa da justiça de Cristo. Desta forma, continua Calvino, justificação é a aceitação com a qual Deus nos recebe em seu favor, como se fôssemos justos. E dizemos que esta justificação consiste no perdão dos pecados e na imputação da justiça de Cristo. Segundo Bavinck, Berkhoff, Gruden, Hodge, Thiessen e outros teólogos, a justificação é um ato judicial instantâneo de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. Gruden vai afirmar que a justificação, é singular na obra da redenção, pois não é um processo. A justificação não muda a vida interior do pecador, não afeta a sua condição, mas sim o seu estado ou a sua posição diante de Deus. Nesse aspecto, Berkhoff declara que a justificação difere de todas as outras partes da ordem da salvação. O famoso Catecismo de Westminster ensina que justificação é um ato da livre graça de Deus, pelo qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, somente pela justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé.
Na justificação, o pecador recebe o perdão de pecados e tem paz com Deus. Romanos 5:1. Tem segurança da salvação. Romanos 5, de 1 a 10. E herança com os que são santificados. Atos 26:18. Quando o assunto é justificação, podemos afirmar que o que está em questão é o nosso estado diante de Deus nos termos da sua lei. A Bíblia nos revela que, pelo seu pecado, Adão mergulhou toda a raça humana em culpa. Nós infringimos a lei justa e santa de Deus e, por isso, somos culpados diante dele. A escritura de Ezequiel 18:4, Romanos 6:23, deixa claro que a penalidade por isso é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Em Romanos 5, do 12 ao 21, Paulo traça os efeitos do ato único de desobediência de Adão. Ele vai mostrar que tal ato resultou na condenação e morte de todas as pessoas. A escritura de Romanos, capítulo 1, versículo 17, deixa claro que a manifestação da justiça de Deus se revelou na cruz de Cristo. Quando Deus apresentou Jesus como sacrifício para a remissão dos pecados, ele o fez para demonstrar sua justiça, para que ele mesmo possa ser simultaneamente justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Piper diz que, por sermos declarados justos, a justificação traz a absolvição da culpa. E o resultado disso é recebermos perdão e reconciliação. Diz ele ainda que a justificação está claramente associada à expiação. E a demonstração mais clara da conexão entre expiação e justificação é aquela feita por Paulo em Romanos 4:25, onde afirma que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso significa que Cristo é a única base da nossa justificação, porque somos culpados diante de Deus. Todos nós pecamos em Adão e, por esta razão, a única solução para o pecado e para a culpa que o acompanha é a morte expiatória de Cristo realizada em nosso favor. Somente Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei e não cometeu pecado algum, poderia se apresentar em nosso benefício e realizar a expiação pelos nossos pecados. Ao fazer isso, ele obteve perdão para nós e aplicou sua justiça em nós. Aleluia. Então, assim como a expiação não possui nenhuma base a não ser Cristo, o mesmo ocorre com a nossa justificação. É por isso que somos justificados somente pela graça, pois é pela justiça de outra pessoa, Jesus Cristo, que somos declarados justos diante de Deus. Isso não tem nenhuma relação com boas obras, não tem nada a ver com esforço próprio ou merecimento. Isso tem a ver exclusivamente com o dom inefável de Deus, tem a ver com o resultado de tudo que Cristo fez em favor do seu povo. Isso é imerecido, portanto, é uma obra de Cristo, fruto da bondade, misericórdia e da livre e soberana graça do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia claramente afirma que somos justificados somente pela fé ou mediante a fé. E essa fé é a fé salvadora, que é o abandono da confiança em nós mesmos e o estabelecimento de um compromisso sério com Jesus Cristo. Ao confiarmos nele, estamos confessando a nossa pecaminosidade e a nossa total dependência da justiça de Cristo, a qual é totalmente suficiente para nos capacitar a viver para e com Deus. Em resumo, a justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que ele declara como justos homens injustos
por causa dos méritos de Jesus Cristo. Isso significa que, por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus, em seu tribunal, absolve aquele que é culpado. Aleluia. Terceiro ponto: elementos da justificação. Neste terceiro ponto, veremos os dois elementos da obra da justificação, que são a remissão dos pecados e a imputação da justiça de Cristo ao pecador. A remissão dos pecados está baseada na obediência completa e absoluta de Cristo, isto é, em seu perfeito cumprimento da lei. Vários textos do Antigo Testamento apontam para este elemento da obra da justificação. Por exemplo, Salmo 32, 1, Isaías 43, 25, Isaías 44, 22 e Jeremias 31, 34. Berkoff certifica que o perdão concedido por Deus na justificação aplica-se a todos os pecados, passados, presentes e futuros, e por isso envolve a remoção da culpa e de toda a penalidade. Isto acontece, diz Berkoff, porque a justificação não pode ser repetida. Passagens como Romanos capítulo 5, versículo 21, Romanos capítulo 8, versículos 1, 32 a 34, Hebreus 10, 14, Salmo 103, 12, Isaías 44, 22, nos asseguram que ninguém pode lançar nada na conta da pessoa justificada. A pessoa, uma vez justificada, está isenta de condenação e, além de tudo, é herdeira da vida eterna. Claro que é verdade que, após ser justificada, o crente continua sendo pecador. O crente continua pecando, porque é assim que a Bíblia afirma. Textos como Tiago 3:2, 1 de João 1:8 atesta isso. O crente é justificado, mas após a sua justificação, ele continua pecando. Aliás, a Bíblia nos mostra claramente que os redimidos muitas vezes cometem pecados, e alguns destes pecados são bastante graves. O próprio Cristo ensinou os discípulos a orarem diariamente pelo perdão de pecados. Por exemplo, Mateus 6:12. Pessoas piedosas mencionadas na Bíblia estão sempre pedindo perdão pelos seus pecados. Salmo 32:5, Salmo 51, 1-4, Salmo 130, 3 e 4. O grande teólogo batista Thiessen diz que na justificação, Deus remove do pecador a culpa pelo pecado, isto é, Deus remove a punição eterna devido ao pecado, todavia, ele não remove a culpabilidade inerente a qualquer pecado que seja praticado. Thiessen afirma que essa culpabilidade permanece e sempre vai produzir no crente um sentimento de culpa, de separação de Deus, de tristeza, de arrependimento, de frustração e assim por diante. Então, mesmo depois de justificado, todo crente sente a necessidade de confessar os seus pecados, até mesmo os pecados antigos que porventura ainda o inocenta ou incomode, sendo melhor. Você lê Salmo 25:7, Salmo 51, 5-9, você percebe isso? O crente tem no íntimo consciência do seu pecado, e essa consciência o leva a confessá-lo e a buscar em Deus a consoladora segurança do perdão. A consciência do perdão e de um renovado estabelecimento filial com Deus, muitas vezes é perturbada, é obscurecida pelo pecado. Entretanto, ela é novamente despertada, ela é de novo fortalecida pela confissão do pecado e pela oração. Aleluia! O segundo elemento da obra de justificação é a imputação da justiça de Cristo ao pecador.
A justificação envolve, sim, o perdão de pecados. Todavia, a justificação é mais que perdão de pecados. Da 20 ensina que na justificação, Cristo não apenas tira de nós a nossa iniquidade, mas também nos veste de branco, isto é, nos reveste com a sua própria santidade. Na escritura de Zacarias 3:4, lemos que a Josué, o sumo sacerdote, que como representante de Israel estava perante o Senhor, usando vestes sujas, o Senhor disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Em Atos 26:18, lemos que pela fé obtemos remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, diz que a fé nos traz não apenas paz com Deus, mas também acesso a Deus e alegria na esperança da glória. Em Gálatas 4:5, a Bíblia declara que Cristo nasceu sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. Com isso, nós podemos diferenciar, distinguir duas partes na imputação da justiça de Cristo ao pecador: a adoção de filhos e o direito à vida eterna. Ouça o que diz Sproul: os crentes são, antes de tudo, filhos de Deus por adoção. Isso significa, naturalmente, que eles não são filhos de Deus por natureza. É verdade que nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Somente aqueles que possuem um relacionamento filial com Deus por meio de Cristo são filhos de Deus. Por intermédio dessa adoção, Deus coloca o pecador no estado de filho e passa a tratá-lo como tal. Seguindo o mesmo pensamento, J. Carson assevera que, em virtude de sua adoção, os crentes são inseridos na família de Deus, ficam sob a lei da obediência filial e passam a ter direito a todos os privilégios da filiação. A adoção como filhos e a filiação moral dos crentes andam de mãos dadas. Por um lado, eles são adotados por Deus como filhos. Por outro, eles passam a se comportar como filhos de Deus. Paulo, em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 6, nos mostra esses dois elementos da adoção funcionando lado a lado. Paulo diz: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. O Espírito de Cristo nos regenera, santifica e estimula a nos dirigirmos a Deus cheios de confiança, vendo-o como nosso Pai. Aleluia! Somos adotados por Deus e tratados como seus filhos. Por isso devemos assumir nossa relação filial com Deus e nos comportar como seus filhos. Além disso, temos o direito à vida eterna. Este direito está incluído em nossa adoção como filhos. Segundo David Clark, quando os pecadores são adotados por Deus, eles passam a ter todos os direitos de filhos e, por isso, tornam-se herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa isso? Significa que, antes de tudo, eles se tornam herdeiros de todas as bênçãos da salvação nesta vida, sendo que a mais fundamental dessas bênçãos espirituais nessa vida é o dom do Espírito Santo. No entanto, a herança que recebemos de Deus não se limita às bênçãos espirituais nesta vida, mas também inclui as bênçãos espirituais eternas do porvir. De acordo com Romanos 8:23,
A redenção do corpo, que ali é chamada de adoção de filhos, também pertence à herança futura, a qual aguardamos. Em Romanos 8, 29 e 30, a glorificação futura está claramente ligada à justificação. Desta forma, sendo justificados pela fé em Cristo, os crentes se tornam filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Quarto ponto, a causa instrumental da justificação. A Escritura nos ensina que somos justificados pela fé. Romanos 3, 28, 30. Ou mediante a fé. Romanos 5, 1. Gálatas 2, 16. Filipenses 3, 9. Com isso, a Bíblia está claramente demonstrando que existe uma relação muito estreita entre a justificação e a fé. Sproul anuncia que a justificação é somente pela fé. E a palavra pela, nesta sentença, diz ele, era parte da controvérsia do século XVI. Pela se refere ao meio, ao instrumento pelo qual algo chega a acontecer. A Igreja Católica Romana diz que a causa instrumental da justificação é o sacramento do batismo. O batismo confere sacramentalmente ao recipiente a graça da justificação. Em outras palavras, a justiça de Cristo é derramada na alma daquele que recebe o batismo, segundo a Igreja Católica. Esse derramamento de graça é chamado infusão. Sproul diz que Roma não crê que pessoas são justificadas sem a graça infusa ou a fé, mas que a justificação vem como produto, como resultado de uma infusão de graça pela qual a justiça humana se torna possível. Isto significa que, segundo o ensinamento católico, para que a pessoa se torne, ou seja, declarada justa, ela tem que cooperar com a graça infundida. Ela tem de concordar com essa graça em tal grau que a justiça seja alcançada. Sproul diz ainda que, enquanto as pessoas se guardarem de cometer pecados mortais, permanecem no estado de justificação. Todavia, aqueles que cometem um pecado mortal podem ser restaurados ao estado de justificação por meio do sacramento da penitência. Este pensamento é o pensamento católico. Então, desde o período medieval até hoje, a Igreja Católica tem duas causas instrumentais da justificação: o batismo e a penitência. Em oposição a este ponto de vista, os reformadores, fundamentados tão somente na Santa Bíblia, categoricamente afirmavam que a única causa instrumental da justificação é a fé. Em Romanos 3,28, a Bíblia declara que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Isso significa que, no momento em que uma pessoa recebe a Cristo pela fé, o mérito de Cristo é transferido a ela. Enquanto os católicos sustentam a justificação por infusão, os protestantes sustentam a justificação por imputação. A Igreja Católica diz que Deus declara alguém justo somente através da cooperação da pessoa com a graça infusa. Já os protestantes afirmam que a base da justificação permanece exclusivamente na justiça de Cristo. Gruden diz que não a justiça de Cristo em nós, mas a justiça de Cristo por nós. E essa justiça é a justiça que Cristo realizou em sua obediência perfeita à lei de Deus. A causa instrumental da justificação, de acordo com Roma, são os sacramentos de batismo e de penitência.
Para os reformadores, a causa instrumental da justificação é a fé apenas. Os teólogos protestantes costumam dizer que a fé é o órgão de apropriação da justificação. Com isso, eles querem afirmar que, pela fé, o pecador se apropria da justiça de Cristo e estabelece uma união consciente com Cristo. Pela fé, o pecador se apropria da justiça do mediador, já imputada a ele no momento da sua salvação, e com base nesse ato de apropriação, ele é formalmente justificado diante de Deus. Langston ensina que somos justificados pela fé, ou mediante a fé, porque pela fé nos apropriamos de Cristo e de sua salvação. Continua ele. A fé, além de nos permitir tomar posse da justificação, também nos leva a expressar em nosso viver diário os frutos dessa justificação em nossa vida. Então, a justificação pela fé é a doutrina definitivamente que vai marcar o rompimento dos reformadores com a Igreja Católica e com todo o sistema sinergista. O entendimento católico era que a fé é uma decisão humana que pode ser exercida a qualquer momento pelo católico, considerando que no batismo a pessoa recebe o poder e a capacidade, porque através do batismo a graça infusa é ministrada a ele. E essa graça o capacitará para que ele creia nas promessas do Evangelho. Influenciada por Tomás de Aquino, a Igreja Católica adota o semi-pelagianismo. E a partir da adoção do semi-pelagianismo, ela passa a afirmar que o ser humano é afetado pelo pecado, mas não a ponto de não ter condições de exercer o seu livre-arbítrio e praticar a fé por si mesmo. Já os reformadores, por adotarem o ensino bíblico da depravação total do homem, ensinavam que o pecador, mesmo batizado, é incapaz de crer em Cristo por si mesmo. Ele precisa ser regenerado pelo Espírito Santo antes de poder livremente crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, a fé é vista pelos reformadores como um dom de Deus, concedido gratuitamente ao pecador e seguido da justificação. Essa concessão gratuita da fé é seguida imediatamente pelo ato de Deus, em que ele justifica o pecador diante da fé que o pecador, agora regenerado, pode exercer em Jesus Cristo. Os reformadores, convencidos pela Santa Escritura, começaram a pregar que a justificação é pela fé, não pelas obras. O pecador é justificado gratuitamente pela graça de Deus. Romanos 3:4. E não há nenhuma possibilidade de justificação pelas obras da lei. Romanos 3:28, Gálatas 2:16 e Gálatas 3:11. Assim, a base da justificação só pode ser encontrada na justiça perfeita de Cristo, imputada ao pecador na justificação e apropriada pela fé. Há vários textos que provam isso. Romanos 3:24, Romanos 5, versículo 9 e 19, Romanos 8:1, Romanos 10:4, primeira carta aos Coríntios 1:30, depois 6:11, segunda aos Coríntios 5:21, Filipenses 3:9, segundo Sproul, para os católicos, a justiça tem de ser inerente, enquanto para os protestantes, a justiça é extra nós, ou seja, fora de nós, pois ela não é nossa própria.
ela é contada como nossa apenas quando abraçamos a Cristo pela fé. As maravilhosas boas novas do Evangelho é que no momento em que colocamos nossa confiança em Jesus Cristo, tudo que ele é e tudo que ele possui se tornam nosso e somos transportados imediatamente para um estado de reconciliação com Deus. Aleluia! Ponto 5. O que a justificação somente pela fé não significa? Quando afirmamos que a justificação é somente pela fé, é importante que tenhamos em mente o que essa afirmação não significa. Em primeiro lugar, não estamos afirmando que boas obras não são importantes. A Bíblia deixa muito claro que as obras acompanhavam a vida daqueles que têm fé, ao ponto de afirmar que sem a presença das obras não há real salvação. Claro, isso não quer dizer que as obras contribuem em qualquer medida para a salvação do pecador. Na verdade, o que a Bíblia quer dizer quando faz a associação entre obras e salvação é que elas são uma decorrência evidente da presença da fé que salva. Franklin Ferreira afirma que todos os justificados pela fé praticam boas obras, não para serem salvos, mas porque foram salvos como uma expressão dessa salvação pela fé. Boas obras nascem de um coração que crê e se estendem em obediência e amor a Deus e outras pessoas. Portanto, a salvação somente pela fé, de maneira alguma, anula a necessidade de boas obras na vida do cristão. Joel Bick diz que, quando o assunto é fé e obras, alguns alegam haver uma tensão entre Paulo e Tiago. Isso porque Tiago afirma que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E Paulo vai declarar que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Porém, Bick garante que não há desacordo entre Paulo e Tiago. Ele vai dizer que Tiago não ensinou uma justificação mediante a combinação entre fé e obras. Segundo Bick, o que Tiago está dizendo é que as boas obras servem como evidência de que a fé de uma pessoa é genuína. A verdadeira fé necessariamente é acompanhada de alguma evidência exterior, isto é, as boas obras. Se essa evidência não ocorrer, então não há fé genuína e, consequentemente, não há justificação. A justificação não ocorre por meio de uma mera profissão de fé, mas pela existência de uma fé verdadeira. A justificação é pela fé, somente pela fé. Entretanto, essa fé nunca está sozinha. É disto que Tiago fala. Bick conclui afirmando que, por sua vez, o apóstolo Paulo, falando do instrumento, falando do meio da justificação, em Romanos 3, 26 a 30, ele diz que é a fé somente. Em segundo lugar, ao dizermos que o homem é justificado pela fé somente, sem as obras, não estamos negando a necessidade de santificação e de uma vida reta diante de Deus. Quem usa essa doutrina da justificação pela fé como uma desculpa para viver no pecado, na verdade, nunca foi regenerado, nunca nasceu de novo, nunca creu de fato em Jesus como seu Salvador. Através da história e já na época do apóstolo Paulo, pessoas interpretavam erroneamente o que essa doutrina significa e entenderam
que poderiam viver na carne ao mesmo tempo que professavam ser discípulas de Jesus. Se você lê Romanos capítulo 6, você compreende isso que estamos falando. Então, negamos veementemente essa postura de alguém viver uma vida na carne e mesmo assim afirmar que ama Jesus e é seu discípulo. Por quê? Porque quem crê no Senhor Jesus Cristo vai viver uma vida santa. Quem crê em Jesus Cristo viverá uma vida digna do seu Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, ao dizermos que o homem é justificado pela fé somente, não estamos afirmando que é possível deixar de crer em Jesus como seu Salvador. Uma vez que o pecador é regenerado e creu em Jesus Cristo, ele não pode mais descrer. Ele não tem como desacreditar nas promessas do Evangelho, muito embora ele passe por momentos muito difíceis. Momentos de dúvidas, de questionamentos, temores. Escute, irmão, a fé salvadora tudo enfrenta. A fé salvadora tudo vence. E o crente verdadeiro jamais abandonará a fé em Jesus Cristo. Jamais vai retroceder. Em quarto lugar, ao dizermos que o homem é justificado pela fé somente, não estamos dizendo que a fé em si é a base em que Deus justifica o pecador. Já falamos que a justificação tem como base a obra completa de Cristo na cruz do Calvário. A fé é o instrumento, ela é o meio, ela é somente a mão vazia do pecador que se eleva em direção a Deus para receber gratuitamente os efeitos da propiciação dos pecados feitos por Cristo na cruz do Calvário. Quem salva é Cristo. Todavia, essa salvação nos chega somente pela fé, nunca pelas obras. Caminhando para a conclusão desta quinta aula, afirmamos que no século XVI, o resgate da doutrina da justificação somente pela fé trouxe nova vida para a Igreja de Cristo. A redescoberta desta doutrina provocou a rejeição da justificação pelas obras, o repúdio à venda de indulgências e uma genuína comunhão do crente com o seu Senhor. A doutrina da justificação somente pela fé continua hoje trazendo vida, regozijo, alegria, louvor, adoração. Sempre que um pecador descobre em Cristo o perdão dos seus pecados, ele é adotado como filho de Deus e se torna herdeiro do seu reino. Alistair McGrath diz que quando somos justificados pela fé somente, encontramos liberdade para a nossa consciência, encontramos paz para o nosso coração, podemos ter certeza de salvação e alegria em nosso Salvador, por meio de quem essa salvação nos foi dada. A justificação pela fé nos encoraja a viver uma vida santa e reta aqui neste mundo, baseada na gratidão e no desejo de agradar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A doutrina da justificação pela fé somente é boas notícias para pecadores, para pessoas que sabem que jamais alcançarão um padrão moral diante de Deus. Em outras palavras, a doutrina da justificação pela fé somente é boas notícias para todos nós. Para finalizar, no século XVI, o resgate da doutrina da justificação pela fé trouxe nova vida para a Igreja de Cristo. A redescoberta desta doutrina provocou a rejeição da justificação pelas obras, o repúdio à venda das indulgências e uma genuína comunhão
do cristão com o seu Salvador. A doutrina da justificação pela fé continua ainda hoje trazendo novidades de vida. Sempre que um pecador descobre em Cristo o perdão para os seus pecados, ele é adotado como filho de Deus e se torna herdeiro do seu reino. Alistair McGrath diz que quando somos justificados pela fé somente, encontramos liberdade para a nossa consciência e paz para o nosso coração. Podemos ter certeza de salvação e alegria em nosso Salvador, por meio de quem esta salvação nos foi dada. A justificação pela fé nos encoraja a viver uma vida santa e reta aqui, nesse mundo, baseado na gratidão e no desejo de agradar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A doutrina da justificação pela fé somente é boas notícias para pecadores, para pessoas que sabem que jamais alcançarão um padrão moral diante de Deus. Em outras palavras, essa doutrina é boas novas para nós. Glória a Deus. Espero que você tenha sido edificado com esta aula. Na próxima, trataremos sobre o sexto elemento da Ordo Salutis, adoção. Até lá, grande abraço. Uma última coisa, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Até lá, querido.